Saudações, amigos do canal, tudo bom? Meu nome é Alex Pina e hoje eu vou fazer a segunda parte de um vídeo que eu lancei recentemente a respeito de linhagem genética. E aí eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer mesmo a participação. Muitos comentários, show de bola. Mas Alex, e aí? Bem, voltando aos comentários, é interessante assim, eu olhando ali com calma todos os comentários, tem alguns comentários que batem um pouco com o meu pensamento. Tem outros que não batem muito, tem outros que não batem nada. Alex, qual a importância dos comentários ter o mesmo pensamento seu? Zero, nenhuma importância. E isso que é bacana. Eu gostei porque todo mundo deu a sua opinião e ninguém ficou perturbando o juízo do outro, não é isso? Eu acho que a gente está num momento complicado e que, assim, é interessante que um respeite a opinião do outro, mesmo que essa opinião seja diferente da nossa. Mas, no entanto, contudo, vou deixar a minha também. Alex, você vai dar a resposta certa agora? Claro que não. Vocês que me acompanham há mais de 3 anos sabem que, assim, falo e refalo. Refalo existe? Não. Vai começar a existir agora. Eu refalo. Refalei várias vezes. Refalei várias vezes que não existe uma resposta certa, tá certo? No YouTube aqui é uma opinião. Bacana? E aí vou deixar a minha, não podia deixar que não podia, a galera já sabe que eu gosto de dar opinião. Então vou dar minha opinião a respeito, tá certo? E assim, parabéns mesmo pelos comentários de vocês, porque isso assim deixa uma alegria em mim, porque algumas pessoas pararam um instante para raciocinar, imaginar se é, se não é, aqueles 3 casos que eu dei. Alguns comentários partiram logo do princípio. Sim, mas seria o conceito de linhagem genética? Bacana, bacana. Primeira coisa também é isso, é entender o que seria linhagem genética. Fácil, muito fácil. Pega-se o celular, vai lá no Google e pergunta. Pronto, ó. Várias definições de linhagem genética. Resumindo, pelo que eu entendo e pelo que eu já li, em canaricultura, eu vou chamar de linhagem genética uma forma de, assim, um conjunto de pássaros que contenham características genéticas, perceba que não é visual, tá? Características genéticas similares, ou seja, que possui de uma certa forma um grau de parentesco, um parentesco mais curto, pai, mãe, irmãos, ou um pouco mais longo. Bacana? Bacana. E aí eu volto lá para meus exemplos. Antes de voltar para meus exemplos, algumas pessoas, e aí já falando na linhagem genética, as características genéticas, os genes, algumas pessoas fizeram assim menção de questão de manejo, né? Alimentação, esse tipo de coisa. Não, eu até entendi, mas assim, essa parte assim de manejo eu não acredito muito que tenha importância em relação direta com a linhagem, com a formação de uma linhagem genética. Obviamente que o bem cuidar dos pássaros, isso influencia, óbvio, porque vai proporcionar saúde, reprodução, melhor, esse tipo de coisa. Mas em termos de formação de características de genes, eu acho que a parte de manejo, de alimentação, não é bem assim. Aí voltando, opinião minha, mas respeito a opinião dos amigos que acreditam que sim, tá certo? Então assim, vamos lá, caso dos fel. Os fel eu comprei de um determinado criador, tirei os filhotes. Esses filhotes, por mais que tenham nascido em minha casa, eu não considero que é minha genética, tá certo? Alex, e se você não comprar de outro criador e for acasalando esses filhotes com os pais, com os irmãos, com tios, fizer uma famíliazinha, você acredita que você pode, daqui a alguns anos, e aí entra a questão dos anos, algumas pessoas dão uma deadline, uma linha, um prazo de 5 anos, outras 3. É complicado assim afirmar qual é o prazo para a gente dizer assim, na minha opinião, que a partir dali é uma genética nossa, tá? Porque tem vários fatores que influenciam. Às vezes 3 anos é mais do que suficiente, às vezes leva 10. Acho que é complicado afirmar um prazo. Mas, voltando ao caso do fel, você já me conhece, eu volto, não se preocupe, assim mesmo a gente se entende. No caso dos fel, na minha opinião, se eu não enxertar pássaros de outros criadores, eu não diria que é uma linhagem 100% minha.
tá certo? Mas tem o meu dedinho. Tem o meu dedinho a partir do momento que eu começo a escolher os pássaros que vão acasalar. Então, assim, iniciou com os pássaros de uma linhagem de um criador tal, ok? Mas daqui a 3, 4, 5, 6, 7 anos, por mais que eu não inclua um pássaro de outro criador, eu vou chegar em pássaros que muito provavelmente terão características genéticas um pouco diferentes dos pássaros lá do criador base, vamos chamar assim, do criador ao qual eu comprei. Esse é o meu pensamento. Lógico que vão ter similaridades, mas ele é como se fosse um ramo, a linhagem vai ser um ramo da linhagem do criador que eu comprei, tá? É mais ou menos isso que eu entendo. No caso dos isabelinos pastéis, assim, no meu modo de ver, tá claro. Aí, mais de 10 anos que eu não boto passarinho de fora. Antes eu comprava um ou outro. Então, se você pega os meus pássaros isabelinos pastéis, compara com isabelinos pastéis de outros criadores e tal, consegue perceber algumas diferenças das características. Lógico que dentro do meu plantel eu tenho pássaros de algumas características. Mas normalmente aqueles pássaros de melhor qualidade que vão para os campeonatos, eles são diferentes, tá? E como eu venho acasalando entre eles, fazendo famílias distintas, mas dentro do ambiente aqui do nosso canaril, sem colocar pássaros de fora, na minha opinião, está mais do que claro que esse sim eu posso dizer que é uma linhagem nossa. Ponto. Aí eu entro num comentário de um amigo criador que ele falou assim, mas aí não seria a linhagem, porque o que vale seria a linhagem inicial, né? Que não existiria isso, a não ser que a determinada mutação ocorresse no meu canaril. Aí ele faz até menção aos urucuns de Blasina e tal. Eu acho que assim, eu acho que tem uma origem, mas esses pássaros que originaram, eles foram se modificando, foram surgindo galhos familiares, vamos dizer assim. O tronco está no início da coisa, aonde aconteceu o processo de mutação e tal, alguma coisa assim. Mas esses galhos, eu acredito que sirva assim como linhagem. No caso dos urucuns, aí só por curiosidade, sim, Blasina tem um papel fundamental. Fundamental, mas o urucu não nasceu no canaril dele. Os urucuns, os primeiros urucuns, bico vermelho, um determinado momento, até antes de se tornar urucu, pensou-se até em dar o nome de ametista. Então os bicos vermelhos, inicialmente chamados, depois por um curto período ametista, e depois fixou-se no nome urucu em homenagem à planta brasileira. Não surgiu no canaril de Blasina, ele surgiu no canaril de Laranjo. Laranjo e Rogério Diniz são dois juízes, são criadores no interior do Rio de Janeiro, tá? E lá surgiu, em meados da década de 90 do século passado, os urucuns. No início, eram assim, extremamente frágeis, problema de visão, neurológico e tal, complicados de reproduzir. Blasina, muito amigos deles, também morador lá do estado do Rio de Janeiro, se interessou, tá? Porque, gente, assim, vou te dizer assim, não é fácil, não. A gente acha assim, não, pô, tomara que nasça um negócio diferente no meu canaril. Nascer pode nascer esporadicamente, mas fixar é trabalhoso. No caso dos urucuns, então, que foram pássaros que inicialmente apresentaram diversos problemas, eram extremamente frágeis, foi com certeza um trabalho hercúleo que o Blasina tomou para ele. Então, Blasina começou a misturar os urucuns com pé duro, com canários da linha escura, da linha clara, para tentar dar um pouco mais de rusticidade para os bichos. Eu me lembro em 2004, no Brasileiro de Ribeirão Preto, eu cheguei a ver pessoalmente alguns canários da linha escura com bico vermelho, cobre, canela, porque assim, de meados da década de 90, quando Blasina pegou alguns pássaros urucuns disponibilizados por Laranjo para fazer esse trabalho, ele começou também a fazer os urucuns de linha escura. Só mais adiante, para facilitar o processo de fixação, é que deixou-se de lado os pássaros de linha escura e manteve-se só nos urucuns da linha clara, os vermelhos, intensos, nevados, e depois foi se abrindo mais um pouco. Hoje em dia tem os mosaicos
E quem sabe mais adiante também a gente muda para a linha escura, tá certo? Blasino, inclusive, já voltou o trabalho com os urucuns para fazer o urucuns da linha escura, é algo que demora um pouquinho. Mas assim, isso foi só a título de curiosidade para dizer assim, para mim a linhagem tem a força assim de Blasina, fundamental, primordial, sem ele não se fixaria, ponto, mas não surgiu na casa dele a mutação. Então assim, não necessariamente, na minha opinião, tem essa ligação, tá certo? No caso dos vermelhos mosaicos, é aquela também de que eu disse o quê? Que eu adquiri de um, de outro. Tem vermelho mosaico que eu adquiri pelo menos 4 ou 5 criadores. Isso a gente já cria uns 4, 5 anos. Eu começo a entender de que os pássaros que vão nascer, ou que estão nascendo hoje em dia no meu canaril, ele já não pertence à linhagem do criador A, do criador B, do criador C, D e E, já pertence um pouco mais a uma linhagem que eu estou tentando montar. Ou seja, seria uma linhagem em formação. Os pássaros ainda não têm características típicas, mas eles já não pertencem, tendo em vista as diversas misturas que eu fiz, acasalamentos entre pássaros de criadores diferentes, já tem lá uma miscigenação, uma brasilidade, essa coisa maravilhosa do Brasil, que é a miscigenação. Então ele já está em formação. Acredito que ainda não tem características similares, ainda nasce pássaros distintos, muito diferentes uns dos outros. Mas acredito que em alguns anos a gente já consiga uniformizar esse padrão em um nível próximo. Tá certo? Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pelos comentários.